Amém. Bom dia a todos, bom dia igreja. Dando sequência ao nosso compartilhado dos evangelhos, gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, e o título da mensagem é isso aí mesmo: o amor, amou. E vamos ter em mente aqui Deus o Pai sentado no trono como o nosso sublime amor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meditando sobre esse tema e principalmente sobre esse versículo, eu fiquei impressionado com essa expressão aqui, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. E vamos pensar aqui, ter em mente essa palavra amor de Deus como a palavra ágape. Ágape é aquele amor de Deus sem nenhum interesse, que ele tem só uma mão, não quer nada de volta de nós, porque nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. A redenção, Deus amou. E qual que é o alvo de Deus aqui? O alvo é o mundo, as pessoas. Aqui a palavra, quando fala amou o mundo, quer dizer que são as pessoas, os seus filhos. Deus amou os seus filhos. E os seus filhos são aqueles que foram comprados pelo sangue do nosso Senhor, que pertence a toda língua, tribo, nação, raça, em qualquer lugar nessa terra, em qualquer período da dispensação. Há 1000 anos atrás, há 100 anos atrás e hoje, Deus amou as pessoas. Então esse é o alvo do amor de Deus. E o plano de Deus? O plano de Deus é a redenção. E para ter a redenção, Ele teve que enviar o Redentor, o seu Filho. Amor de Deus enviou o seu Filho. Esse é o plano de Deus. E o recipiente para Deus derramar isso, o seu amor. O recipiente é todo aquele que é considerado filho de Deus. Todo aquele que invoca o nome do Senhor. Todo aquele que tem fé no Senhor. Todo aquele que age diante do Senhor com grande temor e tremor. Esse é o recipiente que Deus busca. E a aplicação, ele se aplica o amor de Deus a todo aquele que nele crê, os seus filhos de todas as gerações. E o resultado disso, qual que é o amor de Deus em Cristo Jesus por nós? Tem uma finalidade e um fim. E aqui o versículo está bem claro, bem saltando aos nossos olhos: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resultado do amor de Deus derramado sobre nós, através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Aqueles que vão possuir um corpo igual ao corpo da sua glória. E Ele nos prometeu isso. Eu sempre lembro lá em João 17, quando Nosso Senhor está orando pelos seus ali, por cada um de nós, Ele está intercedendo por cada um daqueles. E tem uma coisa impressionante ali, que Ele fala assim: eu lhes tenho dado a glória que Ele tinha com o Pai antes dele vir a esse mundo. Então Ele tem concedido isso. Eu fico pensando, Nosso Senhor, Ele não é, nem por um instante, Ele pensa em si próprio, mas Ele pensa nos seus filhos. Por isso que, meditando sobre essa mensagem esses dias, eu fiquei pensando, vamos imaginar que Deus no trono é amor, e a função dele é amar, e a função dele é reinar, e por isso que Ele nos ama tanto. E nós vamos ver aqui versículos a seguinte, o quanto que esse amor de Deus significa para nós e é importante para nós.
Aquele os quais ele preparou morada. Lembra que antes de partir, ele confortou o coração dos seus discípulos. Ele falou: eu vou deixar vocês por um instante, mas eu vou preparar morada. Esse é o amor de Deus. Aqueles que irão reinar, aqueles que irão receber galardão, os seus filhos, o qual Deus o Pai em Cristo Jesus e pelo Espírito fez tudo isso por nós. É ou não é o ágape de Deus sobre a nossa vida? Aqui a palavra fala o mundo inteiro, mas não é de todos. E João 6, no capítulo 6, no verso 37, fala assim: todo aquele que o Pai me dá, o Pai dá, e esse virá a mim. E quem vem a mim, de modo algum lançarei fora. E alguém fala: tem algum jeito de Deus lançar fora aquele que vai a Ele? E se alguém disser isso, está extremamente enganado, está falando besteira, porque a palavra está falando assim: de modo algum lançarei fora aquele que o Pai deu, e aquele que vai nele, enviado pelo Pai. E eu me disponho, você dispõe a ir até ele, de modo algum será lançado fora. João no capítulo 10, no verso 14, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço. Veja essa palavra, conheço. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Quando ele fala conheço, ele quer dizer que ele redimiu essa pessoa. Quer dizer que ele já se considera o redentor dessa pessoa, e não tem como escapar dessa redenção. Conheço como bom pastor. O bom pastor sabe o estado das suas ovelhas. O pastor olha, ele analisa, ele conhece intimamente cada uma das suas ovelhas. Ele observa. Por isso que ele fala: eu, como bom pastor, eu conheço cada uma das minhas ovelhas. Esse versículo aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira, os seus filhos, que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É uma declaração sobre a magnitude do amor de Deus sobre os seus filhos. Nós começamos a cantar o primeiro hino, fala do amor fraternal, e nós já nos encantamos com esse hino, quando fala do amor entre os irmãos, o amor na igreja, o amor uns pelos outros, a mutualidade. Nós já nos encantamos e achamos isso lindo. Imagina o amor de Deus sobre nossas vidas. Então aqui, quando fala de tal maneira, é a plenitude, a grandeza de Deus, do amor de Deus derramado sobre nossas vidas. Deus amou o mundo, esse reino perverso de humanidade caída. Amou de tal maneira que sacrificou seu Filho unigênito para pagar o preço de redenção para todos os que nele crê. Por isso que quando fala de tal maneira, eu sempre me impressionei. De tal maneira. Qual foi essa maneira? Isso é com Deus, só Deus sabe. Nós imaginamos, nós pensamos, nós consideramos, mas esse tal maneira está no coração de Deus. Só Deus sabe, só Deus conhece isso intimamente. E nós devemos nos ser preparados para receber esse amor de Deus e ter consciência desse amor de Deus. 1 de João, primeira epístola de João, no capítulo 3, o versículo começa assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. E tem outro versículo que fala que Ele nos deu o poder de ser filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E por que o Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos? Porque João é considerado o apóstolo do amor. Você pega essa epístola aqui, essa primeira epístola de João, em dois capítulos aqui, ele usa mais de 20 vezes a palavra ágape, o amor de Deus. E ele discorre esse amor de Deus, e ele provoca os irmãos e as igrejas para manter isso no coração e
ser um com os irmãos, o amor de Deus. Por isso que é considerado o apóstolo do amor. João ficou impactado com esse amor. Essa palavra amor de Deus ganhou o coração dos apóstolos, ganhou o coração de cada um deles. Romanos capítulo 5, no verso 8, Paulo também diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, com seu próprio amor, o amor simplesmente amou. Isso também cativou o coração de Paulo. E aí, nas minhas anotações, aqui na minha Bíblia toda anotada, eu achei aqui uma anotação por coincidência, o próprio Senhor me deu a página que estava anotada. A anotação dizia o seguinte assim: os verdadeiros cristãos estão eternamente seguros por causa deste amor de Deus. Porque Deus quis assim, Deus decidiu, por causa do seu próprio amor, nos amar, e jamais perecerão. É o que diz o versículo. 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: coisas essas que anjos anelam perscrutar. E essa palavra perscrutar significa curiosidade dos anjos. Os anjos não entendem por que Deus tem tanto amor assim por esses seres caídos que cometem pecados. Os anjos ficam olhando atentamente. Eles querem ouvir alguma coisa de Deus. Eles estão encantados. Deus derrama seu amor pela humanidade caída. E os anjos não entendem. E eles estão diante de Deus o tempo todo, são servos de Deus, e eles não entendem porque Deus derrama seu amor pela humanidade caída. E eles ficam fazendo perguntas para si próprios: por que Deus escolheria esses seres humanos finitos, que duram pouco tempo aqui, e os anjos são eternos? Por que Deus derramou o seu próprio amor sobre esses seres finitos, que um dia vão sumir da face da terra? São seres caídos, pecadores, ao custo da vida do seu próprio filho. Eles devem considerar isso. Deus, o Pai, deu o seu próprio Filho por amor a esses seres caídos. Apenas seres caídos recebem as misericórdias de Deus. Eles devem considerar isso no seu coração. Anjos, seres sem pecado, servos de Deus. Eu não sei se anjo fala, mas eles entendem. Eles servem a Deus, mas eles devem considerar isso nas suas mentes. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 16, diz assim: pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. 2 de Pedro, no capítulo 2, verso 4, diz assim: Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, para o dia do juízo. Deus poderia nos ter dado posição inferior? É uma pergunta que eu faço para mim e para a Assembleia e para a igreja. Deus poderia ter nos dado? Poderia. Mas evidentemente não socorre a anjos, socorre a descendência de Abraão. No entanto, Deus nos fez co-herdeiros em Cristo. Deus nos deu a bênção mais inestimável do universo, seu próprio Filho. Amor de Deus, simplesmente amor. Pelo seu amor podemos ficar confiantes e seguros que Ele não reterá de nós nenhuma coisa boa. Devemos ficar confiantes e seguros que Ele não reterá de nós nenhuma coisa boa que há nele. Eu lhes tenho dado a glória que eu tenho tido contigo antes que o mundo houvesse. Promessa do nosso Senhor
Jesus aos seus. Perguntas: alguma vez você realmente refletiu sobre o mistério tão grande deste amor? Por que o maior amor de Deus não é concedido aos anjos que jamais caíram e têm sido fiéis em amar, em honrar ao Deus que os criou? Por que os anjos não sentem esse amor de Deus, e os anjos estão próximos dele, e os anjos honram ele, e os anjos louvam o Deus que está no trono, mas os anjos sentem que Deus, o Pai, tem mais amor para com os seus do que para com os próprios anjos? Porque simplesmente Deus nos amaria e pagaria um preço tão alto para demonstrar o seu grande amor? São perguntas para nós. As respostas nenhum de nós vamos conseguir encontrar, porque elas estão envolvidas em algum mistério que só pertence a Deus. Por isso que é algo maravilhoso, ele é imenso, ele é incompreensível, o ágape de Deus sobre os seus filhos. Não sabemos porque Deus escolhe amar e dar a sua própria vida por pecadores caídos. Nós nunca vamos entender. Mistério envolvido que somente Ele tem a resposta. Não é porque Ele me considere merecedor do seu amor. Se Ele olhar para cada um de nós, Ele não achar nada bom em nós. E se nós olharmos para nós mesmos, nós achamos em nós mesmos que nós não merecemos esse ágape de Deus. As razões para o amor de Deus devem ser encontradas somente nele. Não procure em outro lugar. Não procure entender por que Deus nos ama tanto assim. É somente nele que há as respostas. O amor, o ágape de Deus é concedido livre e graciosamente. Ele não pede nada em troca. Só pede que creiamos nele, que tenhamos fé nele, que louvamos ele, que confiamos que a redenção com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus foi para nos resgatar, foi para nos tirar desse mundo perverso, para nos dar o maior e grande milagre que houve nesse universo, que é a nossa salvação. Não é merecido esse amor de Deus, pelo que somos ou pelo que fazemos. Os irmãos lembram da aliança de Deus lá no Velho Testamento? Quando Deus fazia uma aliança com o seu povo ali no Velho Testamento, era Deus fazia aliança e Deus tirava o homem de cena e Deus mesmo cumpria a aliança, porque Ele sabia que nenhum homem iria cumprir. Eu lembro que um tempo atrás eu fiz uma promessa diante de Deus, e a promessa foi cumprida por Deus, e eu não cumpri o meu propósito diante de Deus dias depois. Por quê? Porque é meu coração, o coração do homem é corrupto, mas aliança de Deus e promessa de Deus, Ele entra em cena e Ele cumpre a aliança, Ele cumpre o propósito. Por quê? Por causa do seu próprio amor. Porque Ele sabe que em nós não há nenhum propósito a ser cumprido. Semana passada eu mandei um post pro Hélio Haru, que dizia assim: contrata-se apóstolos. E se colocar nos sites da igreja aí, essa provocação, contrata-se apóstolo, vai aparecer um monte aí durante a semana, cada um com seus currículos, e possivelmente nos seus currículos vão ter pretensão salarial, vão ter exigências de alguma coisa. Contrata-se apóstolos, mas para contratar-se apóstolo tem algumas atividades. Qual que é a atividade? Pregar o evangelho, transmitir a doutrina de Cristo para a igreja e pessoas, ajudar os necessitados, são as atividades dos apóstolos. Saber viver, passar fome, sentir frio, sede e eventualmente ficar preso numa cela. Se você colocar isso na exigência do contrato-se apóstolos, possivelmente não receberá muitos currículos. E os requisitos básicos para o contrato-se apóstolos: ser uma testemunha ocular da morte e ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 9 diz assim: não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo era um apóstolo do Senhor, e ele podia dizer com
todo o seu coração, com toda a firmeza, de que ele tinha frutos gerados por ele ter sido apóstolo. Ele pagou o preço, ele sentiu toda espécie de coisa que aconteceu na vida dele. E ele falava: eu aprendi a contente viver, tanto na sobra como na falta. Atos capítulo 1, no verso 21 e 22 diz assim, ali quando da escolha de Matias, a escolha de Matias não foi uma escolha aleatória, porque Matias era um dos que andava com eles, um dos discípulos, e tornou-se apóstolo no lugar de Judas ou Iscariotes, porque ele foi uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E no contrato-se apóstolo ainda tem um plano de carreira. Receberá o básico para sobreviver, e é isso que os apóstolos tinham. Deverá repartir o excesso com os mais pobres, e é isso que eles faziam. Eles não acumulavam nada para si mesmos. Não se preocupar com a aposentadoria. Eu lembro que há muito tempo, eu recém-casado, eu comecei a ir numa igreja aí, e tinha uma pastora americana, já bem de idade, e ele, a última reunião que eu participei na igreja, ele comentou que estava próximo da aposentadoria dele, e quando ele aposentasse, ele ia voltar para os Estados Unidos, porque lá tem uma vida mais confortável. Nunca mais voltei. Falei: meu, apóstolo, pastores, aposentar, meu Deus do céu, que testemunho é esse, né? E não é isso que a Bíblia fala dos apóstolos do Senhor. Se você for pesquisar e ver qual a forma de morte de cada um deles, nós todos corremos, nós ficamos espantados. E eles foram apóstolos do Senhor até em função da morte. Praticamente todos eles receberam uma morte terrível. Não se preocupar com a aposentadoria, pois no final você será crucificado, decapitado ou queimado vivo. Para ser um apóstolo do Senhor, é ou não é por amor ao próprio Senhor, aos irmãos e à igreja? Primeiro, o amor deverá ser ao Senhor. Segundo lugar, pela igreja. E em terceiro, as pessoas. Nós estávamos de férias ali na casa da minha mãe semana passada, e conversando com um irmão meu ali depois, ele é muito da igreja lá da cidade, e ele estava contando a história de um rapaz que tinha na cidade. E para a cidade pequena de 13 mil habitantes, ele era considerado como um Zé Ninguém, um João Ninguém. Mas o meu irmão contando, essa pessoa, ele tinha um amor tão impressionante para com as pessoas da igreja e os de fora também, que era impressionante. Ele não tinha nada, ele era muito simples, muito humilde, só tinha uma bicicletinha cecizinha, meu irmão falou, uma cecizinha toda enferrujada que não valia nada. E aí lá do outro lado da cidade tinha uma pessoa passando necessidade, ele jogava uma cesta básica na bicicletinha e deixava lá. Passava numa farmácia, comprava um remédio, se tivesse dinheiro ele pagava, se não tivesse ele deixava marcado, no final do mês ele voltava a pagar. Ia lá do outro lado, do outro lugar na cidade, levar um remédio para uma pessoa. Nunca pediu nada em troca, nunca cobrou nada de ninguém. Na rua debaixo da casa da minha mãe, é meio descida assim, tem um casal lá já de idade, e o marido é cadeirante. Todo domingo esse João Ninguém ia lá, deixava sua bicicletinha no quintal, dava banho no cadeirante e subia ali 2, 3 quadras empurrando o cadeirante até a igreja. A mulher do cadeirante praguejava ele: vem aqui encher a paciência, deixa nós quietos, cara, tal. Ele nunca reclamou, nunca murmurou, nunca se incomodou com isso. Todo domingo ia lá. Havia um desejo no coração do cadeirante ir para a reunião da igreja, e ele tinha muito mais desejo de levar o cadeirante para a reunião da igreja. Um belo dia ele estava na reunião da igreja, a bicicletinha dele encostada lá fora. Acabou a reunião, ele bateu o olho, cadê a bicicleta? Levou as 2 mãos na cabeça e falou: misericórdia, precisava mais do que eu. A pessoa que levou a bicicleta, ele falou: misericórdia, com certeza precisava mais do que eu. Foi embora, não falou nada, não reclamou, coisa e tal. Eu não sei se o ladrão não conseguiu vender a bicicleta porque não valia nada, ou se o ladrão ficou compadecido
2 dias depois devolveram a bicicleta para ele. O João Ninguém, aquele que tinha valor nenhum para a cidade, para a maioria da cidade não tinha nenhum valor, morreu. Um grupo de amigos andou pela cidade toda e foi na farmácia, foi no açougue, foi na mercearia e viu onde ele devia. E esse grupo de amigos honrou ele, pagou a dívida em cada um lugar desse que ele devia, pouquinho, mas ele devia. Ele não tinha dinheiro, ele comprava fiado, no final do mês ele voltava a pagar. Então um grupo de amigos honrou esse João Ninguém. O João Ninguém para a cidade, para as pessoas, para a maioria das pessoas, não valia nada, passava despercebidos, mas o amor de Deus com certeza o honrou, o honrará, e com certeza ele receberá o seu galardão. 1 de João, capítulo 3, só ler alguns versículos, irmãos, com relação a esse assunto. 1 de João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O João Ninguém alcançou isso de Deus. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, o seu bem mais inestimável, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Amor de Deus, simplesmente nos amou. O amor é dar-se, e dar-se por amor. Aponta para uma experiência profunda de relação entre pessoas, que inclui sentimentos, alegria, tristeza, sofrimento, crescimento, doação. É o dar-se. Então a palavra fala assim: quando um chora, todos choram, mas quando na igreja o amor fraternal, um se alegra, todos se alegram. Quando nós recebemos uma boa notícia de um irmão, o irmão foi promovido, está ganhando melhor, comprou uma casa melhor, não sei o que, nós nos alegramos com esse irmão. Nós somos um com o irmão. Amizade, bondade. Foi isso que a família de Marta e Lázaro encontrou em Betânia. E o Senhor encontrou isso também neles, que ali o Senhor encontrou uma casa que o servia e coração que o amava. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. E por causa desse amor, quando Lázaro morreu, Jesus chorou na sua tumba. Jesus amava aquela casa, porque ele sabia que aquela casa amava ele também. Compartilhar com os irmãos alguns versículos que falam do amor de Deus. Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39, diz assim: respondeu Jesus: amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 3, diz assim: o Pai deu o Filho deu sua vida, ambos enviaram o Espírito para salvar os pecadores de suas misérias e levá-los à glória. E nós? Cabe em dar a própria vida por amor ao próximo? Envolve em dar, em gastar, em empobrecer pelo bem-estar do próximo? Nós consideramos isso? Nós damos a nossa própria vida pelo nosso próximo?
Lembra do jovem rico? Ele tinha praticamente tudo, mas quando o Senhor disse: uma coisa te falta. E quando o Senhor pedir para cada um de nós vender tudo que nós temos e repartir aos pobres, seguir Ele, continuar seguindo Ele, está com o nosso coração disposto a isso? Mas eu não tenho nada. Uma coisa você tem e uma coisa te falta. Não é a simples emoção, mas é uma ação, é tomar atitudes. Mateus capítulo 5, no verso 34, ainda falando do amor de Deus: mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Não é retribuir ou pagar com a mesma moeda. Eu chamo um irmão para tomar um café na minha casa, um biscoito, aí o irmão vai retribuir, ele me chama de volta na casa dele, aí tem o café, o biscoito, o chá, tal. Eu me lembro de um amado irmão que tinha em Cambé, e ele não tinha nada, ele morava num rancho, mas os irmãos adoravam ir na casa dele, porque ele tinha tudo, ele tinha o Senhor. Os irmãos ficavam ali tomando uma água, possivelmente de poço que ele tirava, que acho que ele nem tinha água encanada, mas os irmãos ficavam ali ouvindo ele, porque ele tinha tudo que era o próprio Senhor na vida dele. Muitos pastores, homens de Deus, iam lá ouvir ele falar, porque ele tinha o Senhor, não ia com interesse nenhum. Romanos capítulo 12, verso 9 e 10, assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês honrar o outro, sem nenhuma hipocrisia, mas como uma expressão de linguagem vivida. Amor fraternal. A igreja é a casa de Deus, a igreja é a família. Por isso nós cantamos esse louvor no início, o amor fraternal. 1 de João, ainda falando de versículos do amor de Deus, 1 de João capítulo 3, assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Por isso que João é considerado o apóstolo do amor, ele só falava em amor. Amor de pai e filho, amor de Deus e seus filhos, amor entre os irmãos da igreja. 1 de João, ainda capítulo 3, no verso 14, diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Misericórdia. Isso está escrito: quem não ama, permanece na morte. Um exemplo disso está em Caim e Abel. Ele nutria inveja por causa da oferta do outro que foi aceita, a dele não. Ele não amava, ele não tinha nenhuma consideração. E o mundo e o povo de Deus hoje é diferente? Não é diferente. Eu lembro de um testemunho do irmão que, andando pela Colômbia pregando, e ele visitando um irmão lá, o irmão tinha uma sapataria numa avenida da cidade lá, um irmão da igreja, e o irmão era correto diante do Senhor, pagava seus impostos, tinha seus funcionários registrados, os seus sapatos eram de qualidade e aplicava-se um preço justo. Dias depois abriu um ímpio de frente com ele na mesma sapataria. Ele falou: e agora? Vou odiar essa pessoa? Continuo amando, mas esse amado irmão dependia totalmente do Senhor. Povo de Deus e o mundo hoje, como que nós lidamos com isso? Como que nós andamos nesse mundo, sendo o povo de Deus e vendo tanta injustiça nesse mundo? Salmo de número 136 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O sacerdote lia esse salmo na liturgia ali para os participantes da reunião, e as pessoas saíam dali com esse salmo decorado e iam para suas casas e dizendo que o seu amor dura para sempre. Eles tinham isso no seu coração, no seu dia a dia, tocava a sua vida pensando isso, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Isso era decorado. Romanos capítulo 5, no verso 8, Paulo diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Diz que Cristo morreu especificamente por nós. E agora que cremos e somos justificados mediante nossa fé, pois sua morte obteve para nós a reconciliação.
É isso que Paulo está dizendo. João no capítulo 15, verso 3, assim: ninguém tem maior amor que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E é normal o Senhor fala assim: nós nos chamamos mais servos, mais amigos. Sacrifício de Jesus não pelos justos, mas por pecadores, inimigos de Deus. Deus não correu atrás dos justos. Esses justos são separados, não se misturem mais. Lembra uma frase que eu disse outro dia? Se Jesus tivesse andado nessa terra e não tivesse andado no meio de comilões, pecadores, murmuradores, ele teria andado 30 anos. Mas ele escolheu dizer assim: não andar no meio de justos, não aqueles que cumpridores da lei, não aqueles, mas aqueles pecadores, o amor de Deus. Lucas capítulo 6, no verso 35, diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes bem, empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para os ingratos e maus. E Ele fala que será grande o vosso galardão por causa disso. E qual que é o sentido disso? O povo de Deus deve ser misericordioso como Ele é. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, Paulo também diz assim: pois também estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem isso, nem aquilo, nem nada. O amor é a força mais poderosa do mundo, é o elo que nos liga uns aos outros e com Deus. A pessoa que ama decide amar porque quer amar. O amor é uma decisão poderosa. O amor é uma decisão poderosa. Senhor Jesus, o Senhor nos guarde e nos conceda da sua misericórdia com relação a essas coisas. Terminando, irmãos, o amor amou. O amor decidiu escolher amar. Deus é amor, e Ele simplesmente escolheu ser assim. Tinha um jovem, foi procurar um sábio, conselheiro, que esse jovem tinha dúvidas sobre seus sentimentos com relação a uma bela moça antes de casar. E foi procurar, e tinha algumas dúvidas. Já estava enamorado dessa bela moça há um tempo, mas ele ainda tinha algumas dúvidas. Aí fala que ele sentou diante desse sábio, e o sábio escutou ele falando, e olhou nos seus olhos e disse apenas uma coisa: ame-a. Somente isso que o sábio disse para esse jovem, cheio de dúvida com relação ao seu futuro casamento. O jovem se calou, mas insatisfeito, acrescentou: mas ainda tenho dúvidas. Novamente o sábio disse: ame-a. Simplesmente ame-a. A vida sem amor não tem sentido. Essa é a passagem e a mensagem que o sábio passou para esse jovem, para a sua futura esposa: ame-a. A inteligência sem amor te faz perverso. Quando você vai conversar com uma pessoa que é culto, sabe tudo quanto é assunto, você não começa a perceber que é perverso? Eu sou veiaco com essas pessoas extremamente cultas e inteligentes. Eu saio de cena, eu desconverso, saio de cena, para evitar isso aqui, para não ver perversidade nas pessoas. Porque a pessoa, quando é extremamente inteligente, ele é perverso, sim. A justiça sem amor te faz implacável. O êxito sem amor te faz arrogante. Quando você tem êxito em algumas coisas ou em todas as coisas, isso torna você arrogante. Eu consegui, eu sou mais, eu posso, isso nos torna arrogante, cheio de soberba, cheio de altivez. Quando nós temos as coisas
Você já lidou com pessoa extremamente rica? Eu lido no meu dia a dia lá no banco. É terrível. É terrível. Eu sou um João Ninguém. Pessoas são terríveis, pessoas afortunadas. A riqueza sem amor te faz avarento, te faz orgulhoso, te faz perverso. Pessoas ricas, eles querem mais riqueza. Eles jamais pensam em partilhar ou, se ele puder, tira mais do pobre. Então te faz mais avarento ainda. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. Quantos chefes que têm autoridade sobre nós e são perversos, são tiranos e não têm amor nenhum para com os seus comandados? O trabalho sem amor te faz escravo. Quantas pessoas trabalham somente para o seu ganho e você torna-se um escravo? São poucos que trabalham com prazer, são poucos que trabalham com satisfação. Então, o amor, a vida sem amor não tem sentido. E aqui eu deixo a mensagem para com os irmãos e nunca esquecer desse título. Não sei se foi escolha sábia desse título da mensagem: o amor, : simplesmente nos amou. Amém?